Tome assento, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14. Por favor. Sintonizou aí na Bíblia? O texto diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Obrigado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viam os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, ou melhor, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Hoje eu quero provocar você numa compreensão do que significa realmente pescar homens, e aí eu quero fazer isso de forma expositiva. Então vamos combinar que você vai manter a Bíblia aberta nesse texto que nós lemos. Por favor, não fecha a Bíblia não, coloca a Bíblia aberta aí. A gente leu até o versículo 20, mas a gente vai seguir um pouco mais na sequência. Mas antes, eu quero contar uma história para vocês que é interessante. Em 1921, nascia lá nos Estados Unidos um irmão muito estratégico para a evangelização do mundo. Ele ficou conhecido como Bill, porque lá nos Estados Unidos eles diminuem o nome, né? Eles fazem uma espécie de diminutivo com o nome das pessoas, e aí ele ficou conhecido como Bill, não sei o que lá. O nome dele é William, na verdade, mas ele ficou conhecido como Bill Bright. Ele morreu em 2003, 2005, por aí. Ele foi um evangelista americano, fundador. Aqui no Brasil, essa instituição ficou conhecida como Cruzada Estudantil. Não sei quem já ouviu falar, mas a Cruzada Estudantil foi um dos primeiros movimentos interessantes no mundo dos universitários. Era uma organização mundialmente conhecida. O Bill Bright escreveu vários livros, várias publicações, produziu o folheto mais conhecido do mundo. Folheto, quem gosta de evangelizar, antigamente os folhetos eram tipo livretinhos, não era só uma página de folheto, igual a gente tem. Era tipo uns livretinhos, assim, com 10 páginas, alguma coisa assim. E ele escreveu um que foi um dos mais conhecidos do mundo, chamado As 4 Leis Espirituais. E ele também produziu, à época, até poucos anos atrás, eu não sei se esse recorde foi quebrado, mas o filme Jesus, de 79, baseado em Lucas. Não sei se vocês lembram desse filme, mas esse filme Jesus, até seitas usavam para evangelizar, juntavam as pessoas, a comunidade sertaneja, projetavam o filme na parede da casa do cara para chamar os vizinhos e tal. Era um filme assim voltado para o evangelismo. É um Jesus meio diferente, assim, um pouco, mas houve algumas controvérsias no mundo acadêmico e tal, mas de qualquer forma serviu muito para evangelizar o filme Jesus. O Bill Bright, quando ele estava concluindo o seminário, enquanto ele estudava, ele teve uma experiência com Deus, e ele viu que aquele movimento era um movimento espiritual entre os universitários que se espalhava, ganhando o mundo inteiro. Ele viu o mundo e aquele negócio que estava no coração dele ia ganhar o mundo inteiro, e ele sabia que aquilo era um chamado especial
para o seu envolvimento com a grande comissão lá da Bíblia. E ele devia começar entre estudantes universitários, especialmente os líderes. E o lema seria: alcance a universidade hoje e alcance o mundo amanhã. Porque se ele está ganhando as pessoas que estão estudando na universidade, são os próximos doutores, os médicos, advogados, não sei o quê, engenheiros, então era mais fácil para ganhar o mundo amanhã. E com o apoio de uma cadeia de oração, de 24 horas de oração, que orava por ele, pela equipe, ele tinha lá uma equipe de conselheiros, tal. Então ele começou na Califórnia, na principal universidade na Califórnia, que é a UCLA, e no ano seguinte já haviam 250 convertidos ao Evangelho, incluindo o líder do Grêmio, o diretor do jornal do colégio, lá da faculdade, e vários jogadores. E aí começou assim um avivamento, mais ou menos, na universidade, e a partir daí o movimento começou a se espalhar, outras universidades, e começaram a mandar missionários. Aqui no Brasil, lá em Santo André, no Brasil, a Igreja Batista Santo André, recebeu muitas vezes esses missionários durante décadas. Bill Bright continua a trabalhar integralmente nesse projeto. Em 2011, a última vez que eu tive contato com essa organização, eu sabia que eram basicamente mais de 25 mil missionários espalhados em mais de 190 países. Na década de 60, o Bill Bright escreveu um folheto que mudou a forma que o mundo evangeliza, inclusive você. Mas você fala assim: não, pastor, eu não li esse folheto, mas você evangeliza igual aquele folheto, mesmo que você não saiba, entende? Ganhou uma proporção tão grande que mudou a forma de pensar como que evangeliza da maioria dos irmãos. E mesmo que você não tenha lido o folheto, você foi evangelizado assim, ou você aprendeu a evangelizar assim. Esse folheto se chama As 4 Leis Espirituais, já foi traduzido para mais de 200 idiomas, já foi distribuído para mais de 2,5 bilhão de pessoas. Pensa, 2,5 bilhões de pessoas já foram alcançadas de forma direta com esse folheto, e de forma indireta a gente não tem como contar, porque como eu estou falando para você já, mesmo que você não viu esse folheto, você já foi alcançado de alguma coisa, de alguma forma, porque as 4 leis espirituais, eles são americanos, e americano é todo metódico. Então, os americanos, eles iam para cá, e eles, por exemplo, eles colocavam um bottom na lapela da camisa do blazer, e no bottom, igual aquele pessoal da Herbalife, igual aquele pessoal, sabe, um bottom, como fala, um broche, ele colocava um broche aqui na lapela, e lá no bottom estava escrito assim: você já conhece as 4 leis espirituais? Pronto. E aí isso gera um gatilho de curiosidade. Então eles ficavam ali na praça com um monte de folhetos para evangelizar. Eles também tinham um disquinho, tipo uma, eu não sei como é que fala, é tipo uma sonata, eu não sei, sabe, eu não tenho outra palavra, um toca-discos, mas ela era de papelão. Aí o disquinho era como se fosse a pizza, um disco de pizza, que você vai rodando assim, e ia mostrando os números, tal, não sei o que, enfim. Os americanos são todos engenhosos para evangelizar. Ao invés de chegar na pessoa e já falar, não, tem todo um esquema para evangelizar o pecador. E aí o pecador meio que tem que entender o negócio lá, o esqueminha, enfim. E aí eles chegavam nas praças, né? Você já conhece as 4 leis espirituais? E aí ele ficava distribuindo os panfletos que explicavam as leis espirituais. Esse livreto que ele fez, que é um best-seller. E aí, imagina que você está passando na praça e tem um cara americano, escrito, você conhece as leis espirituais? E ele falando um português meio, irmão, não sei o quê. E aí, ele perguntava para você conhece as 4 leis espirituais? Você falava, não. Aí ele dizia, e você tem 2 minutos para conhecer as 4 leis espirituais? Eu posso explicar para você em 2 minutos, é de graça, não tem que pagar nada, não vou te vender nada. Então você já está curioso com a história, então você fala, 2 minutos, tá bom, fala aí, quais são as 4 leis espirituais? Ele te dava o folheto e falava assim, primeira lei espiritual,
Aí eu quero saber se você já ouviu isso em algum lugar. Primeira lei espiritual. Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Já ouviu essa frase? As 4 leis espirituais. Foi o Bill Bright que inventou esse negócio. E tem que falar que o plano é maravilhoso. Senão o cara não se interessa. Então Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você, e a primeira página, né, do folheto. Fala, gostei. Deus me ama e tem um plano maravilhoso para mim? É. Aí isso está escrito, aí ele falava lá os textos do Evangelho, né? Deus amou muito a Maria, sei lá. Aí dizia, bom, agora você está pronto para a segunda lei espiritual? Aí você falava, tá bom, eu gostei da primeira, devo gostar da segunda. Qual é a segunda? Você é um pecador. E como você é um pecador, você está desligado de Deus. Portanto, estando desligado de Deus, você está impedido de sim, desfrutar esse amor e viver o plano que tem que ser maravilhoso. Aí você que estava alegre, você agora fica murcho. Aí você... E ninguém precisa lutar para falar para você que você é um pecador, né? Se alguém chegar e falar, você é um pecador, concorda? Você fala, concordo. E aí você ficava murcho. Você fala, sou um pecador mesmo, né? Acabou? Tem mais alguma lei aí? Ele falou, tem a terceira lei espiritual. Qual é a terceira lei espiritual? Aí ele mostrava os versículos que você é um pecador, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não sei o que lá. E aí ele mostrava a terceira lei espiritual. Jesus Cristo é o Salvador. E Ele ama você. E Ele está disposto a salvar você. E por isso Ele morreu na cruz, dando a vida no teu lugar. E aí você que estava murcho, agora você... melhorou de novo, né? Jesus Cristo é o Salvador, me ama, tal. Ele mostrava lá os textos que Jesus ama o pecador, tal. E a quarta lei espiritual. Bom, agora que você sabe que Deus ama você e tem um plano maravilhoso, e que você é um pecador, então estragou tudo, mas que Jesus é o Salvador, ama você e quer te salvar, você entendeu essas 3? Entendi. Falei, então a quarta lei espiritual é que você... que entendeu tudo isso, agora você precisa fazer um convite pessoal a Jesus, que é Salvador, para que Ele seja o seu Salvador. Você sabe que Ele é o Salvador, não sabe? Do mundo? Sei. Falou, então, agora você precisa convidar Ele para ser o seu Salvador pessoal. E aí a pessoa falava, como é que eu faço isso? Aí ele ensinava a famosa oração do pecador. Lembra da oração do pecador? Não sei se vocês já viram, mas algumas igrejas até hoje ainda fazem a oração do pecador. O pastor chama e fala, faça comigo essa oração. Aí fecha o olho, aí você fecha o olho, aí o pastor fala o que você tem que orar. Eu não sei se isso aí vale, porque eu estou falando para você o que você tem que falar, entendeu? Então, eu não sei se isso vale, como é que Deus vê isso, mas... Tudo bem, igrejas sérias trabalham com a ideia da oração do pecador, especialmente os batistas, tal, gostam muito da ideia da oração do pecador. Então o cara fecha o olho lá na praça, né? Tá bom, fecha o olho, aí o cara põe a mão no ombro e fala, Senhor Jesus, aí ele repete, Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador, único suficiente, eu me comprometo, não sei o que lá e tal. E aí no final, porque os americanos gostam de estatísticas, no final... eles apresentavam lá na igreja que sediou esse evento, e eles davam treinamento, tipo assim, vem aqui, treina vocês, e cada um sai com um monte de folheto das 4 leis espirituais, o botam na camisa, e vão para a praça, e cada um de vocês pega 50 durante o dia, e faz a oração com uns 20 ou 30 que aceitaram, e na volta a gente chega e fala, alcançamos 2.000 pessoas. Porque o americano gosta de, no final, dar a estatística, né? Então, pronto, 2.500 almas nós ganhamos. Não ganhou, entendeu? Não ganhou as 2.500, mas pode ser, concorda? Que alguns ali foram realmente impactados e realmente conheceram Jesus ali. Eu não duvido de nada disso, eu creio mesmo que o Bill Bright foi um irmão extremamente estratégico na história da igreja, especialmente para a evangelização pessoal, no corpo a corpo ali, no mundo. E eu acho que o Bill Bright foi o cara que Deus usou para mudar o jeito que a gente evangeliza e tal, tudo mais. Acontece que o plano nem sempre é tão maravilhoso assim. Porque tem gente que aceita Jesus e a vida vira de cabeça para baixo.
né? Depende da história de vida que você vive, depende do que você faz, depende, enfim. Eu acho que falta uma pitada de responsabilidade, porque para muita gente aceitar Jesus representa um problema. Você vai salvar a sua alma, é verdade, ele vai te salvar, está tudo bem. A soteriologia está ok, mas você vai enfrentar um monte de coisas na sequência. E essa história de que o plano é tão maravilhoso, tal, meio que não combina. Mas o maior efeito colateral que eu acho desse tipo de evangelismo é que você acha que essas estatísticas e a oração do pecador, você ganhou aquela pessoa. Porque lendo esse texto, anos atrás, não faz tanto tempo assim, mas anos atrás, e eu tive uma percepção. Quando eu estava orando para pregar, um dia, lendo esse texto, porque o conceito nosso de pescar homens é influenciado por essa cabeça de que evangelizar é trazer alguém para a igreja. A gente tem ou não tem esse conceito? A gente tem esse conceito. Então o conceito de pescar homens para nós é que o mundo é o mar. O mar é o mundo, o peixe é o pecador que você quer alcançar. O barco é o que o barco? O barco é a igreja. É ou não é? Essa é a ideia. O barco é a igreja e você é o pescador que está lá tirando o cara do mundo. Tipo assim, ó, pescar é tirar de dentro, né? Então, tirando o cara do mundo, do mar do mundo, e colocando ele no aprisco, na igreja. Então você pescou esse cara. E como a gente tem essa percepção, é disso que trata os seminários, é disso que trata as escolas bíblicas, é disso que trata as faculdades de teologia, é disso que trata a pregação dos pastores, é disso que... E aí você vai pescar homens com a mesma mensagem que você recebeu, que você foi pescado. Então, quando você conhece alguém, você vê que tem um espaço para você falar de Jesus, você lança. Olha, Deus ama você, tem um plano maravilhoso na sua vida, não sei o que lá, mas você é um pecador. E mesmo sem conhecer toda essa história que eu falei do Bill Bright, é assim que a gente evangeliza. E aí, lendo esse texto, eu queria compartilhar com vocês, mais de forma expositiva, o que Jesus, na visão de Jesus, o que Jesus disse, quando ele disse assim, vem comigo que eu vou ensinar vocês como é que se pesca homens. Então vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E primeiro, pescar homens é um conceito mal interpretado no nosso tempo. Pescar homens é um conceito mal interpretado no nosso tempo. Porque o conceito de pescar homens no nosso tempo está equivocado. E basicamente, por quê? Porque é um conceito social, filosófico e geográfico. Na nossa cabeça, pescar homens tem a ver com um conceito social, filosófico e geográfico. Social, porque tem a ver com que lado da sociedade você está e com que lado da sociedade você tinha que estar. Pescar homens na nossa cabeça é o seguinte, você está do lado errado da sociedade, meu amigo. Porque você é do PT. Você está do lado errado da sociedade, meu amigo, porque você gosta de tal coisa. Você está do lado errado da sociedade. Então, na nossa cabeça, pescar homens tem uma questão social. Você está de um lado da sociedade que está errado. Pescar homens na nossa cabeça tem a ver com uma questão filosófica, porque lida com a sua cosmovisão de mundo. Como é que você entende o mundo? Como é que você entende como o mundo foi criado? Como é que você entende Deus? Como é que você entende diabo? Como é que você entende céu e inferno? Como é que você entende alma? Como é que você entende? Tem uma questão aí. E pescar homens, principalmente na nossa cabeça e de forma equivocada, é um conceito geográfico. Principalmente porque tem a ver com onde você está, que lugares você frequenta. Então, dependendo dos lugares que você frequenta, você não foi pescado. Dependendo dos lugares que você frequenta, você foi pescado já. Quer dizer, que a religião cristã, hoje em dia, basicamente, tem a ver com sociologia, filosofia e geografia.
Porque se você faz parte, se você fizer parte da sociedade certa, ou seja, sociologia, se você acreditar nas coisas certas, escritas num livro antigo e tal, filosofia. E se você frequenta uma igreja, uma vez, 2 vezes por semana, algumas vezes no mês, não sei o que lá, bingo, você é salvo. Você é salvo. Porque você acredita no Adão e Eva? Acredito. Você acredita que o peixe engoliu o cara? Acredito. Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Acredito. Está tudo na Bíblia, então tá bom. Você frequenta a igreja 1 ou 2 vezes por semana? Frequento. Você torce para o time certo socialmente? Família, não sei o que e tal. Acredito. Então você é meu irmão. Na nossa cabeça é isso. Na nossa cabeça é isso. Ou seja, se você abraçar o combo que a religião empacota para você, então você é meu irmão. E você pode participar da ceia, e você pode ser líder aqui dentro, você pode daqui a pouco, você que está segurando esse microfone aqui pregando, por quê? Porque a sua filosofia é igual a minha, a sua sociologia é igual a minha, e a sua geografia é igual a minha, a gente frequenta os mesmos lugares, a gente pensa as mesmas coisas, a gente fala as mesmas coisas, então pronto, você é meu irmão. Tudo isso porque nós entendemos errado o que é pescar homens. Tudo isso porque nós pensamos que pescar homens se interpreta tendo o mar é o mundo, o barco é a igreja e o cara é o peixe. Só que essa interpretação não condiz com o texto que a gente acabou de ler. E esse erro interpretativo gera um conceito de igreja. Gerou uma igreja. Essa interpretação gerou um jeito de ser crente. Essa compreensão equivocada gerou, me perdoem a franqueza, gerou um mercado. Um mercado. Esse conceito mexeu com os nossos louvores. Mexeu com as nossas pregações. Mexeu como um todo com o nosso conceito de cristianismo. Porque os seminários sobre crescimentos de igreja versam sobre uma igreja aconchegante para se congregar, uma família para se pertencer, um lugar legal para você ir. Os eventos de pastores tratam sobre como criar uma igreja que seja acolhedora para receber o visitante, porque o cara tem que ser pescado. E ser pescado é vir para a igreja, ficar dentro da igreja. E isso mudou o layout das igrejas, que antigamente era banco, agora cadeira estofada. Isso muda tudo. Isso mudou a recepção da igreja. O cara chega e ganha um pirulito, ganha uma bala, ganha não sei o quê, um livro, sei lá o quê. Isso mudou os hinos da igreja, isso mudou a agenda da igreja, isso mudou o layout da igreja, isso mudou o estacionamento da igreja, o ministério infantil da igreja, tudo isso para que o pecador, quando entre numa igreja, se sinta bem entre nós e queira voltar, e queira ainda ficar, e queira continuar, porque a gente é legal, e a igreja é um lugar legal, e aqui é um ambiente muito eclético, muito legal, e você tinha uma visão errada, achava que a igreja era um pastor gritando, mas não, é um lugar legal, tudo isso para que o pecador olhe para nós e tenha a percepção de que a igreja é um lugar legal para ficar. Só que deixa eu te contar um negócio, um segredo, não conta para ninguém. A gente não é legal. A gente não é legal. Porque o cara vai vir para cá, com essa fachada toda que não sei o que, tal. Só que seja bem-vindo e canta musiquinha para ele chegar, não sei o que lá. Só que é o seguinte, meu amigo, se ele resolver ficar, a gente vai encher o saco dele depois. Mas e aí, você não vai parar de fumar? E aí, você não vai parar de beber? Você não vai parar de prevaricar? Porque aqui é santidade, meu amigo. E aí? E toda igreja é assim. Ou seja, nós não somos legais com o pecador. Nós não somos bonzinhos. Então você dá um pirulito para o cara entrar. Isso aqui, entra aqui, querido. Eu manobro seu carro. Isso aqui lá.
tal, aqui é um lugar que todo mundo se ama, não sei o quê, tal, só que é mentira. Porque nenhuma igreja é legal para o cara do mundo. Nenhuma igreja é um lugar legal para o cara do mundo. Pronto, falei. A gente, aqui não é, a maior de todos não é legal para o cara do mundo, porque o cara, a igreja não é um lugar legal para o pecador, porque por mais moderno, por mais bem preparada que seja a igreja, por maior, por mais serviço que ela ofereça e tal, a gente não aceita um monte de coisa que um cara gosta. A gente não aceita. Igreja nenhuma aceita. Então aqui não é um lugar legal para o perdido, assim como o barco não é um lugar legal para o peixe. Lembra do nosso conceito que o mundo é o mar, o peixe é o cara que está evangelizando, e o barco é a igreja. Você acha que algum peixe quer ficar no barco? Essa conta não fecha. Você pode ter o iate do Neymar. Aí você chega no peixe, você segura o peixe assim, olha na cara do peixe e fala, cara, olha o tamanho desse iate. Tudo isso aqui é para você. Tem tudo aqui no iate. Você quer ficar? Olha, se ele entendesse e se ele pudesse falar, ele ia falar assim, então, é que eu sou um peixe, né, bicho? Se eu ficar aí 2 minutos, eu morro. Isso aí não é para mim. É um negócio que não combina com a minha natureza. E as pessoas querem pescar homens, convencendo os peixes que o barco é melhor que o mar. Só que o barco não é melhor que o mar. O barco é melhor que o mar. Para quem tem uma natureza diferente da natureza do peixe. Assim como a igreja, a comunhão da igreja, o culto, é o melhor lugar para se estar para quem nasceu de novo. É uma questão de naturezas. É uma questão de naturezas. Os caras querem pescar homens, transformando o barco num lugar aconchegante para o peixe. O peixe vai achar gostoso? Você pode ter, não sei o que lá, de controle remoto. O peixe vai olhar sempre e vai falar assim, então, é que eu sou um peixe, né? Então, obrigado pela musiquinha, obrigado pelo pirulito, pelo livro. Mas eu sou um peixe, né? Então o meu negócio é o mundo. Eu sou um peixe, meu negócio é o mar. Aqui eu morro, eu não consigo viver aqui dentro. Então se você quer evangelizar mostrando que o grupo de jovens é tudo legal, mostrando que não sei o que é tudo legal, então não é legal. Porque o cara não vai sobreviver um dia naquela dieta, daquele jeito. Pelo menos para o peixe não é legal e nunca vai ser. Porque a natureza do peixe não sobrevive um dia sequer no barco. Então, como é que a gente deve entender o significado de pescar homens? Como que a gente deve entender? A primeira informação é que quando você pesca o peixe, ele morre. Pescou, morreu. Tirou, morreu. Então, não tem a ver com alimentar a natureza de peixe. Tem a ver com trazer ele para outra atmosfera e onde só tem um jeito, que é morrendo. E aí, lendo o texto de Jesus, eu disse, vamos manter a Bíblia aberta, a gente leu até o versículo 20, mas eu quero reler com vocês, pelo menos alguns versículos aí desses que nós lemos. Que é o seguinte, Jesus Cristo, no 16, ele está caminhando junto ao mar da Galileia, ele encontra pescadores, os caras estão lançando as redes, e Jesus fala assim, vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu sei como é que pesca homens, e eu quero ensinar para vocês como é que se pesca homens. E os caras são pescadores de peixes, ele fala, como é que é? Eu estou indo pescar homens. Quer aprender como que é? Vem atrás de mim. Vinde após mim significa, eu estou indo. Vem atrás de mim, que eu vou ensinar para vocês como é que pesca homens. Vocês querem aprender como é que se pesca homens? Eles devem ter olhado um para o outro. Essa eu não sabia.
Dá para pescar homens? Dá. E eu estou indo ali pescar. Você quer? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que se pesca homens. O André olhou para o irmão dele, que é o Pedro, e falou, vamos. Ele falou, vamos. E aí eles disseram para Jesus, a gente aceita. Quando é que começa? Ele falou, agora, estou indo agora. Venha, é só vir atrás de mim que vocês vão aprender como é que se pesca homens. Ele falou, então, vamos. Quando começa? A aula. Ele falou, agora. Começa agora. E aí eles foram. Mas tinha mais outros pescadores, estamos no versículo de número 20, 19 e 20. Viu também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também estavam no barco, outro barco consertando redes. Versículo 20, Jesus também chamou, então eu imagino Jesus dizendo, ó, eu estou indo pescar homens e tenho 2 alunos. Esses 2 aqui vão aprender como é que se pesca homens. Querem aprender também? O Tiago e o João olhou um para o outro, falou, você vai ensinar a gente como é que o quê? Como é que pesca homens. Quando? Agora. Agora, já tem 2 alunos, se vocês quiserem, pode participar dessa turma. Falei, então a gente quer. Então vamos. E vamos para onde? Vamos pescar homens. Então não é um conceito filosófico, é prático. Porque o próximo versículo diz assim, e depois entraram em Cafarnaum, na sinagoga, era um sábado. Aquele dia era um sábado e eles entraram na sinagoga. Se você depois quiser, dá um Google aí, a sinagoga de Cafarnaum, e pergunta quantos metros fica do Mar da Galileia. É metros. Tipo assim, se aqui é a sinagoga, o Mar da Galileia é a rua aqui onde a gente entra no estacionamento. Metros. 50 metros. Talvez 50 metros. Menos de 50 metros. É metros. A sinagoga fica à beira do Mar da Galileia. Pronto. Então Jesus falou, vamos pescar homens? Vem comigo. E entrou na sinagoga. Eu acho que eles pensaram, é na sinagoga que se pesca homens? Vamos lá. Versículo 21. Entrou na sinagoga e começou a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E não tardou até que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Pronto. Chegou o primeiro que ele vai pescar. O primeiro que ele vai pescar é um homem cheio de demônios. O primeiro homem a ser pescado é um homem cheio de demônios. Segundo ponto, se você quer pescar homens, se prepare para uma batalha contra demônios. Não é um conceito de sociologia, ou de filosofia, ou de geografia. Pescar homens é enfrentar demônios. É a primeira informação. Porque Jesus faz o anúncio do reino e pergunta, quem quer pescar homens? Põe o dedo aqui. 4, vem os 4. Ele entra na sinagoga e começa a falar. Eu acho que o Pedro, o André, então pescar homens é ficar falando na sinagoga. Eu falei, não, calma aí. Não é isso aqui ainda não, calma aí. E chega o homem endemoniado. Versículo 28, 29, não, 29, desculpa, 21, né? 23. Não tardou até que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cala-te e saia desse homem. O espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ele ordena os espíritos imundos, ele dá ordens aos demônios, e eles obedecem. Parece que as pessoas não sabiam o que mais deixava eles espantados. Se é Jesus falando com demônios, dando ordem a demônios, ou se é porque funcionava. E correu célere a sua fama por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. A gente para no versículo 28. Quer dizer, o que é pescar homens? Entra um homem cheio de demônios. Eu não sei
se alguém aqui já teve a experiência de ver o demônio em alguém. De verdade, meu. Não estou falando daqueles demônios que ficam lá na Universal falando bobagem. Estou falando demônio profissional. Você já viu os demônios nos olhos de alguém? É horrível. É horrível. Essa pessoa é péssima como gente. Uma pessoa dominada por demônios não pode ser boa em nada. Não consegue ser bom em nada. Um marido cheio de demônios é um crápula. Uma mãe cheia de demônios é um demônio. Um filho cheio de demônios é um desgosto. É uma desgraça. E Jesus está pregando na sinagoga, está todo mundo gostando, e daqui a pouco chega ele. Um poço de demônios. Um antro de demônios. Um lixo social. Um lixo social. Jesus não disse isso. Aí eu estou lendo expositivamente o texto, né, apresentando expositivamente o texto, mas Jesus não disse isso, mas é como se dissesse. Ele tem 4 alunos, né? Para ensinar eles a pescar: Pedro, André, Tiago e João. É como se Jesus olhasse para os alunos e dissesse assim: é agora, chegou. Aí eles, imagina eles se levantando, ficando perto de Jesus. Tá, como é que pesca o homem? O mar ficou para trás, como é que pesca o homem? E é como se Jesus dissesse assim: você está vendo esse lixo? Você está vendo o que os demônios fizeram com esse cara? Esse homem está perdido. Esse homem está perdido. O demônio acabou com esse cara. Mas eu consigo enfiar a mão nesse lixo e pescar de lá do fundo um homem. E trazer para a superfície um homem de verdade. Trazer a existência de tudo isso cheio de demônios, um homem, do jeito que Deus quer que ele seja. E como é que o senhor vai fazer isso? A luta aqui é espiritual. A batalha aqui é com demônios. E como é que a gente faz? Autoridade espiritual, quer ver? E Jesus olha e diz para os demônios: saiam! E os demônios começam a debater, e o cara começa a cair, ele começa a se debater e tal, e ele fica lá parado. Os demônios foram embora, e ficou ali apenas o homem, pescado, buscado do mar de demônios, e colocado ali agora um homem. E aí Jesus disse para os discípulos: está aí o primeiro homem, pescado. Os demônios já não estão mais aí. Ou seja, primeira lição, eu estou no segundo ponto, é que pescar homens, se você quer pescar homens, se prepare, porque é uma batalha contra demônios. Não é contra filosofias, é contra filosofias também, porque várias delas são demoníacas, mas o assunto é espiritual. A batalha, o campo de batalha é espiritual. A sua luta é contra demônios. É por isso que quem convence não é o pregador, não é o evangelista, não é o evangelizador. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. As nossas bonitas palavras não vão convencer o idólatra, o homossexual, o perdido, o mundano, o ateu. Você pode falar de filosofia com ele, filosofar com ele, de história, de confiabilidade de manuscrito, você pode falar o que você quiser, você pode dar aula de que você quiser, você pode virar piruleta, você pode mostrar Deus para ele. Mas se o Espírito Santo não convence, se a batalha no campo espiritual não é vencida pelo Evangelho, pouco adianta. Ele só é um cara que agora conhece a doutrina. Então, se você quer pescar homens, primeiro lugar, a batalha espiritual. Próximo ponto. Porque Jesus não disse assim: venha após mim que eu vou ensinar a pescar um homem. Ele disse: vinde após mim que vocês vão aprender como é que se pesca homens.
E aí tem a primeira, como se fosse a primeira aula, o primeiro módulo, a primeira lição. Aí todo mundo fica de boquiaberto, a gente está no versículo 28, então correu célere a sua fama, a fama de Jesus, em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Segue o texto, verso 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de André e Simão. Então, primeiro, no primeiro dia do curso de pescar homens, Jesus foi parar na casa dos alunos. E lá na casa dos alunos, porque é muito interessante esse conceito, eu vou para o ponto 3, mas antes. O cristianismo que a gente vive em 2025 é um cristianismo de eu na casa de Deus. Porque na nossa cabeça, casa de Deus é a igreja. Venderam para nós a ideia de que casa de Deus é um prédio. E esse conceito é errado, biblicamente. Porque a casa de Deus na Bíblia não é o lugar que você está, mas é quem você se torna. A partir do momento da sua conversão, você é a habitação de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Tudo que acontecia no templo, tudo que acontecia no tabernáculo, agora acontece em você. Você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito. Deus habita em gente. Mas venderam para nós a ideia de que casa de Deus é um lugar, é um prédio. E aí a nossa vida com Deus se resume em check-ins e check-outs. Entende? Você entra na casa de Deus para bater o cartão e você sai da casa de Deus. Então, fé para nós é um negócio de que eu na casa de Deus... Eu entro na casa de Deus, eu saio da casa de Deus. Então, quando eu entro, muda minha playlist, muda meu linguajar, muda minha vestimenta, muda minha cara. Então, quando eu estou chegando aqui, eu estou demônio com a mulher, mas aí eu pego na mão, porque fazer o quê, né? Aqui é a casa de Deus. Então, a gente tem que ficar bonitinho, sorriso 15 para as 3, e vão para... Porque é o esquema, né, pessoal? É o protocolo, né? É casa de Deus. Eu na casa de Deus. Lendo esse texto, a gente percebe que a fé verdadeira não é um esquema de eu na casa de Deus, mas Deus na minha casa. É Deus na minha, não eu na dele. Porque no primeiro dia que Jesus chamou os seus discípulos, terminou quando ele pescou o primeiro homem e falou, pronto, agora eu quero ir na sua casa. E ele foi para a casa de Pedro. Que é o verso 29, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. E lá, versículo 30, a sogra do André, do Simão, se achava acamada, com febre. E logo falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, Jesus aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Eu sou apaixonado em Jesus, nesses detalhes. Porque eu sou pastor há muitos anos, e é muito comum. Eu vou falar uma coisa que talvez você já falou para mim. Então não é por você que eu estou falando, não. Dia de culto. Como é que é celular de pastor dia de culto? Ah, pastor, hoje não vai dar para estar por causa disso. Eu sou um tipo de pastor que não... o cara tem que ter uma desculpa muito boa para me dar, né? Porque eu nem moro nessa cidade, eu pago 2 pedágios para congregar, não sei o quê. Então, eu levanto de madrugada para trabalhar. Então, os caras, o negócio de estar cansado, para mim, não cola. Então, as pessoas têm vergonha de falar para mim que vai faltar porque está cansado, porque sabe, caramba, meu pastor levanta 4h30 da manhã. E vai. E não mora em Campinas. Eu moro aqui, levanto 8. Eu vou falar que eu estou cansado? Não cola. Então, para mim, mas celular de pastor é assim, dia de culto, não, pastor, não sei o que lá. Aí vem a ideia, minha filha, meu filho, minha mulher, meu marido, está meio indisposto com febre, não sei o que e tal. Febre para nós, eu estou falando da febre porque é o que está acontecendo aqui no texto. Febre para nós não é um problema grave. Né? Todo mundo aqui já faltou um culto porque alguém estava com febre. Está tudo bem.
Tem que faltar mesmo, o culto está com febre, falta, está tudo bem. O pastor nunca vai gostar, mas está tudo bem. Aí, só que o que eu quero dizer é que isso não é uma coisa que a pessoa... Tipo assim, o pastor não vai lá fazer uma visita depois do culto, porque você falou, minha esposa está com febre. Então a gente não vai. Aí o pastor fala, tá bom, amém. Vamos orar. Às vezes lembra de orar, às vezes não lembra. Porque não é um problema grave. Febre, a pessoa está com febre. É grave. Quantas pessoas vão ao médico por causa da febre? Só se a febre ficar mais de um dia, a febre for muito alta, tiver com suor, tiver tendo vertigem, não sei o que, tudo bem. Aí pode ser grave. Mas quantos por cento de febre evolui para um quadro assim? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Ou seja, febre é bobagem, é uma coisa que está ruim, tem que faltar mesmo, tem que tomar um chá, tem que ficar de cama, toma um banho, trava na Netflix lá, toma uma cibalena, sei lá, alguma coisa, sei lá, qualquer remédio, eu não sei que remédio que toma para isso aí. Qualquer coisa aí, uma nevralgina, sei lá, tudo bem, vai melhorar, né? Só que quando Jesus chegou na casa de Pedro, ensinando para Pedro como é que se pesca homens, ele não tratou a febre da mulher como eu trato a febre da sua família quando você fala que vai faltar o culto. Então, o terceiro ponto é que pescar homens é se importar de verdade com aquilo que para os outros parece bobagem. E Jesus se importa. Jesus se importa. Se você quer pescar homens, se importe com as pessoas, mesmo que pareça bobagem. Porque pode ser bobagem para você, mas não é bobagem para aquela pessoa. E quando compreendi isso, muda tudo. Muda tudo. Isso muda tudo. Jesus entra na casa de Pedro no primeiro dia. No primeiro dia. E aí quando ele entra na casa de Pedro, imagina, né? O Pedro lá, não, senta aqui, tem um queijo, um sei lá o quê, eu não sei o que o Pedro fez com Jesus ali no dia. Mas, eu sei que avisaram para Jesus, quem mais mora aqui? Eu, minha esposa, meus filhos, não sei o quê. Também tem a mãe dela, mas a mãe dela não está muito bem, mas está tudo bem, ela está no quarto, hoje ela está com febre. Jesus falou, não, eu quero ver ela. Quero conhecer ela. Pô, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você vai na casa de alguém, você fala, minha sogra está meio deitada ali e tal, não sei o quê, mas vamos tomar um suco aqui. E você fala, beleza, vamos embora. Tal. No fim a gente ora por ela, às vezes lembra, às vezes não lembra, porque é só uma febre, meu Deus. Mas com Jesus, não é só uma febre. Eu quero ver a sua sogra. Eu quero conhecer a sua sogra. Então, pescar homens passa por... É uma batalha espiritual também, então já aprendemos, mas também é se importar de verdade com coisas que para as pessoas parecem bobagem. Lembra que Jesus, já preguei sobre isso, Jesus estava indo do campo, do cemitério gadareno, onde ele libertou o gadareno, e ele pega o barco e desce. Quando ele desce do barco, vem o Jairo, o principal da sinagoga, é um cara importante na cidade, é um cara muito importante na cidade, o cara é importante, a demanda do Jairo é importante, ele tem uma filha de 12 anos, e a filha está desenganada, está na UTI, aí o médico falou, não tem resposta, leva para morrer em casa. Antigamente era assim, não sei se vocês sabem, quando o médico não tinha resposta, falou, pode levar, vai morrer em casa, não tem mais jeito, não sei o que lá e tal, e a menina estava nessa fase, o Jairo arrancando os cabelos da cabeça. Sabe o que significa o líder da sinagoga se ajoelhar diante de Jesus, que era um pregador de rua? Geralmente a sinagoga era contra Jesus. E aí o Jairo vai diante de Jesus. O Jairo é um cara importante, o pedido de Jairo é muito importante, e a necessidade de Jairo era urgente. Alguém duvida? A menina está morrendo. O senhor vai lá em casa? Falou, eu vou, vamos lá, eu posso ir na sua casa. E Jesus foi para a casa de Jairo, e no meio do caminho vem a mulher
do fluxo de sangue. Só que o que é uma mulher do fluxo de sangue? Ela tem um ciclo menstrual, imagina, imenso, mas ela está sofrendo há 12 anos, é o que a Bíblia diz. E na minha opinião, eu não sou médico nem nada, mas ou a doença é grave ou ela dura 12 anos. As duas coisas não. Ou a doença é muito grave, ou é uma doença que dura 12 anos. Se ela dura 12 anos, veja, eu não quero desmerecer ninguém aqui, nem a pessoa da Bíblia, não é, a minha intenção não é essa. Mas quando você vai ao hospital, você ganha uma pulseira. Dependendo da cor da pulseira, é o tempo que você vai ser atendido. Se você chega lá infartando, a sua pulseira é vermelha, meu amigo. Você já vai ver o médico em 5 minutos. Mas se a sua pulseira for verde, você fica na recepção. A pulseira da mulher do fluxo de sangue é verde. A pulseira da filha de Jairo é vermelha. Faz sentido? Ela está morrendo, a menina está morrendo, e a mulher está em pé andando. Ela tem um problema. É um problema importante. Mas não tem a mesma gravidade da filha de Jairo que está morrendo. Inclusive ela morre. E a visita de Jesus para orar por um enfermo vira uma ressurreição. Porque a filha de Jairo, inclusive, morreu. E por que ela morreu? Porque Jesus parou para dar atendimento à mulher do fluxo de sangue, cujo problema não era tão grave. Não era tão grave. E eu admiro Jesus por esses detalhes. Porque ele para atender alguém com um problema que para outras pessoas parece besteira. Porque me desculpem, as irmãs que têm um fluxo menstrual que dói pra caramba, não sei o que lá, eu não sou mulher, então não sei o peso dessa dor, eu acredito, deve doer pra caramba, tal, não sei o que lá, fluxo, como é que chama? Hemorragia e tal, ok. Só que a menina está morrendo. A menina está morrendo, então você está doendo o pé da barriga aí, está ruim, não sei o que lá, tá, mas você já está fazendo isso há 12 anos, na volta a gente conversa. Na volta a gente conversa, a mulher ia aguentar ou não ia? E ela aguentou 12 anos. Mas Jesus para e dá atenção para a mulher. Ela é magrinha. Ela é pálida. Ela perde sangue, ela é pálida. Ela é amarela. Ela é ossuda. Ela está ali e tal. Jesus olha para a mulher e para e tem tempo de qualidade com a mulher. E fala para a mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz e seja livre deste teu mal. E depois ele vai tratar da filha de Jairo. E aí vira até uma ressurreição que acontece na casa de Jairo. Então pescar homens passa por se importar com aquilo que para os outros parece bobagem, cara. Parece bobagem. O que é pescar homens para nós? É trazer alguém do mar do mundo para o banco da igreja. Não. Pescar homens é uma batalha espiritual, é lutar com demônios. Pescar homens é se importar com coisas que para os outros parece bobagem. Paramos no 31, vamos para o 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes. Também expulsou muitos demônios. Olha a batalha espiritual de novo. Não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Pensa Jesus dormindo na sua casa. Pensa Jesus dormindo na sua casa. Eu não sei qual era a estrutura da casa, eu conheço essa casa do Pedro, eu já fui lá. Mas a estrutura que eu conheço é de uma igreja que foi levantada em cima da casa de Pedro. Então eu não conheci exatamente o alicerce da casa de Pedro, a planta baixa, não dá para saber. Jesus dormiu na sala? Eu não sei. Jesus dormiu
no quarto e o Pedro dormiu na sala? Eu não sei. Mas pensa Jesus dormindo na sua casa. A mulher de Pedro, cujo nome a Bíblia não diz, acho que quando Pedro apagou a vela, lá como é que chama o negócio que fica aceso lá com óleo, eu esqueci o nome, lamparina, apagou lá o negócio, o Pedro deitou na cama, imagina a mulher dele falando assim, é o seguinte, amanhã você levanta cedo, porque Jesus está dormindo na nossa casa, vamos fazer um café, que hora que abre lá, a padaria, sei lá, o mercado, sei lá onde que é, eu acho que de 6 horas está aberto, então 6 horas, quando abrir, você já entra para dentro, compra pão, queijo, compra, né? Que Jesus chegou do nada na casa do Pedro. Mulher não gosta dessas coisas. Mulher gosta de preparar primeiro, não sei o quê. Então amanhã você pula cedo, meu amigo. Levanta 15 para 6. Levante 15 para 6. E vai. E traz isso, aquilo, eu já levanto, já faço um bolo, e não sei o quê e tal. E aí o Pedro, tá bom. Então amanhã vou colocar o relógio para despertar 5h30. Tá bom. Aí o Pedro colocou o celular em 5h30. E dormiu. Versículo 35. Jesus levantou alta madrugada, sendo ainda escuro, depende da versão da Bíblia. Tem uma versão da Bíblia que diz isso aí ou não? Qual que é a sua? Leia aí para mim. Não, fala alto. Pronto. Vamos definir um horário? É de madrugada, mas ainda está escuro. Que hora é? 4. Que hora que o Pedro ia levantar? Você entendeu ou não? Estamos em que ponto aqui? 4. Quarto ponto. Pescar homens é se preparar espiritualmente, não apenas na área intelectual. Jesus dormiu na casa do Pedro. O celular do Pedro vai despertar que hora? 5h30, porque ele tem que levantar cedo. Porque o Pedro tem que levantar cedo, tem que fazer comida, tem que fazer pão, tem que trazer leite, não sei o quê. Você não vai acordar 8 horas não, meu amigo. Você vai acordar 5h30, não sei o que lá. Que hora que Jesus acordou? 4. Jesus acordou 4 e saiu para orar de madrugada. Naquela época a porta se fechava na tramela. Sabe o que é uma tramela? Vocês duas são novinhas? Não sabem, né? Quem sabe o que é tramela aí? A porta era na tramela. Ele foi lá, saiu, falou para ninguém. Eu acho que ele dormiu na sala. Porque o Pedro não sabia onde ele estava. Quando o telefone do Pedro tocou, despertou 5h30. Aí ele deu aquela acordada. Nossa, vou lá comprar pão logo cedo, antes de Jesus acordar. Quando ele chegou na sala, a cama estava vazia. E o Pedro ficou desesperado. Versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então o Simão, quando ele chegou às 5h30, ele foi lá, Jesus, estava frio já a cama. Ele acordou o André, acordou o Tiago, acordou o João. Pronto, ele sumiu. Ele foi embora. Para onde ele foi? Onde ele foi uma hora dessa? Está tudo fechado, não está todo mundo dormindo. Aonde esse homem foi? E aí, eles foram procurar, nisso o sol foi saindo, não sei o quê. Onde Jesus estava? Jesus estava num lugar deserto orando. Você quer pescar homens? Então tem que aprender com Jesus. Jesus está ensinando Pedro como é que se pesca homens. Lembra da proposta? Vem comigo, eu vou ensinar para você como é que se pesca homens. Você quer pescar homens? Levanta de madrugada e vai buscar Deus em oração. E aí no versículo 37, e tendo encontrado, disseram, todos te buscam. E Jesus disse, tá, então vamos para os lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque é para isso que eu vim. E o Pedro querendo fazer o café com queijo, coalho, com não sei o que lá e tal. E Jesus falou, eu quero pregar, meu amigo. Eu quero pregar, me leva para os lugares para pregar. Eu tenho que encerrar, né? Uma última lição. A gente parou no 38, 39. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Mais uma vez, a luta é contra demônios. É contra demônios.
Última lição aqui, pelo menos nesse horário aqui que a gente tem, verso 40. E aproximou-se de um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. Ele disse: bom, enfim, pescar homens, último ponto que a gente vai tratar aqui, é tocar pessoas. Porque a lepra é um problema em Israel. O leproso não podia tocar em ninguém. Quando uma pessoa era detectada por lepra, quem detectava não era o médico, era o sacerdote. Está tudo lá em Números, eu não sei, eu acho que é o capítulo 13, na minha cabeça aqui é o capítulo 11 ou o capítulo 13, e eu não sei, estou em dúvida se é Levíticos ou Números, é um dos dois livros e um dos dois capítulos. Luta aí, eu não sei. E aí, a Bíblia diz assim: se tiver uma mancha branca, mais branca do que a pele, mais funda do que a pele, é lepra. E se for lepra, tem que queimar a roupa do cara, o cara tem que ir embora da cidade, tem que ficar lá fora, acabou. Quando um sacerdote dava um passo para trás, esticava a palma da mão direita e proferia a sentença: você está leproso, a vida daquele cara acabou. A vida daquele cara acabou. E a gente costuma ler o texto e a gente não para pensar nas histórias. A gente lê, eu entendo o evangelista, ele quer falar de Jesus, ele não quer falar do leproso. Mas às vezes eu sinto uma certa injustiça de não se fala a história do cara, o nome do cara. Veja, aproximou-se um leproso rogando de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Pronto, é isso aí. Eu penso na história, esse leproso tem uma história. Uma esposa que ficou sem marido, 1, 2, 3 filhos que ficaram sem pai. Esse cara um dia foi no sacerdote, o sacerdote estendeu a mão direita para ele e falou uma frase que acabou com a sua vida: você está imundo. Com essa frase ele perdeu a casa. Com essa frase ele perdeu a esposa. Com essa frase ele perdeu os filhos. Com essa frase ele perdeu os amigos, o convívio e o direito de ser tocado por alguém. Com essa frase, o que é o máximo que a esposa pôde fazer é levar ele até fora da cidade, dar um saco de pão, de qualquer coisa, e não teve abraço, não teve beijo, não teve despedida, não teve nada. Ele vira um bicho. E agora a lepra vai comê-lo vivo, podre. Ele fede. E ele tinha que ter um sino no pescoço, igual o sitiante que tem pouca vaca, que coloca um sino no pescoço, que é onde ele passa, toca o sino, e quando toca o sino a pessoa grita: imundo, tem alguém imundo aqui. E aí todo mundo sai. Essa é a história desse cara, que a Bíblia não conta. E um dia ele soube que Jesus ia passar por ali, e ele fez um plano. Ele falou: quando ele passava aqui perto, eu pulo na frente dele. Porque se ele é aquilo que as pessoas falam, ele vai ter dó de mim. E quando eu pular na frente dele, eu vou contar minha história para ele. E eu vou falar: meu nome é fulano, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho uma história. E eu perdi tudo. E se o Senhor puder fazer alguma coisa por mim. Mas quando ele pulou na frente de Jesus, o sino tocou e ele não conseguiu falar a história. A frase que ele conseguiu é a que está registrada no texto. Ele olhou para Jesus, porque quando ele apareceu, todo mundo começou a gritar: imundo, imundo, e todo mundo deu 3 passos para trás, menos Jesus. E Jesus ficou olhando no olho dele. E ele olhou para Jesus, e tudo que ele ensaiou, ele não lembrou. E ele disse para Jesus: se o Senhor puder, se puderes, podes tornar-me limpo. E Jesus fez uma coisa que ninguém podia fazer. Porque o texto diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão
e tocou nele, ainda leproso. E disse: quero, eu quero, fique limpo. Você entende o que Jesus fez? Porque a cura, teologicamente, a cura é pela palavra. É pela palavra. Mas a honra foi pelo toque. Jesus tocou o cara. Aí você para e fala assim: ué, pastor, mas então Jesus pecou, então está errado, porque você não pode tocar no leproso. E quem é que prova depois? Porque o cara não foi curado? E aí? Quem é que vai agora provar? E aí? Pescar homens tem a ver com tocar pessoas. E tem várias formas de tocar uma pessoa que precisa ser pescada, sabe? Às vezes é tomando um café. Às vezes é sentando para ouvir a história dela. Às vezes é orando com ela. Às vezes é convidando para ir para a igreja também. Às vezes é uma visita, uma pizza. Às vezes, bom, eu não tenho mais tempo. Tem muitas formas de tocar nas pessoas. E isso também é pescar homens. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.